Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 3 de fevereiro do ano de 2026. Nesse momento, antes de iniciar a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, o mestre Dinho, eu irei colocar, já coloquei, certo? Na descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Eu coloquei lá, eu sou o mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Eu coloquei um link que tem mais de 100 produtos no Mercado Livre, de promoções, etc. E também, mestre Dinho, eu também sou afiliado do Shopee. O Shopee, eu já tenho uma vitrine como afiliado. Você não é loja, é como se fosse uma loja, porém, eu sou afiliado do Shopee, certo? E, portanto, o mestre Dinho também irei colocar, certo? Também, já coloquei o link da vitrine do Shopee, certo? Sou afiliado e tenho mais de 500 produtos. É só entrar, clicar, ver o que o Mercado Livre tem, certo? E também tem um link, uma vitrine da Shopee. O nome da vitrine é Constru o Civil Mestre Dinho, certo? Em sequência, não esqueçam, meus amigos e minhas amigas, verifique esses dois links, né, que o mestre Dinho falou. Eu tenho outro link de um curso de mestre de obra. Esse curso de mestre de obra, esse curso é do mestre Dinho, certo? Vocês poderão entrar, que tem um curso, é baratinho. A sede da Udemy é nos Estados Unidos, certo? Eu tenho esse curso mestre Dinho, né, tem muito tempo já passou por lá, está aproximando dos 500 alunos, ok? Vamos agora assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. No dia 3 de fevereiro de 2026. A delação premiada da cúpula do Exército Brasileiro, todas as autoridades do primeiro escalão, segundo e terceiro escalão das Forças Armadas do Brasil, protocolaram por escrito as delações premiadas dos eventos de pagamentos pelo Banco Master.
todos os que aceitaram fazer parte do Conselho da Paz Universal do planeta já tomaram posições precedentes e determinações para que isto seja efetivamente protocolado, estabelecido em todo o território da Terra. A posição do Sr. Putin, com todos os seus simpatizantes, 17 países do narcotráfico localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe, levados pela liderança de uma falsa identidade estabelecida por uma administração já em conflito e com todos os fatos, atos e circunstâncias que determinam que houve manipulação das urnas de voto dos Estados Unidos da América, do governo Biden, ele procedeu a manipular o voto conjuntamente com outros personagens, também funcionários públicos, que se estabeleceram a querer tomar a globalização do planeta, hoje, em guerra atômica nuclear. Todos estes foram convidados pelo Sr. Trump a fazer parte de uma nova administração global, ao qual eles, sendo titulares em administração pública, de identificar em que há vários empreendedores, déspotas, opressores, que querem tomar terras através da capacidade financeira e também de armas, em que não são funcionários públicos, mas eles querem se estabelecer em 206 países, nações no planeta, e com isto continuar a querer ser líder na sua administração de drogas globais. Eles agora são alvos do Putin, do Xi Jinping, de todos os que até então estavam estabelecidos como se nada tivessem a temer. Mas quando você tem um conflito de guerra nuclear global, surgem novos personagens, líderes de exércitos que estão sendo procurados, banidos, e se encontram em fuga, querendo se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então o Sr. Putin, com todas as suas aeronaves, já desembarcou no México a combater o narcotráfico do México, a combater o narcotráfico da América Central, da América do Sul, porque ele quer fazer parte do Conselho da Paz Global. Então, já está determinado que os que criaram todas estas
arguições narrativas para criar divisões e assim poder reinar através das suas administrações, que são fraude, tipo plágio eleitoral, estelionato eleitoral, do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra guardado numa finca em Brasília, e que ele não pode sair do Brasil, porque ele já está preso, como também 17 executivos, ou seja, presidentes de países da América Latina, Caribe e América Central, que serão levados ao cativeiro por proceder ao narcotráfico, ao extermínio da raça humana. E tudo isto feito pelo Conselho da Paz, estabelecido pelo Sr. Trump. Então, aqueles que até então tinham desavenças em querer estabelecer o liberalismo de negócios com parceiros, em realidade, eles iam ser vítimas. Como foram? Foram todos roubados por um estelionatário federal do Brasil, com toda a sua engenhoca de bancos, de fintechs, a querer estabelecer um feudo de quem quisesse habilitar no território da República Federativa do Brasil, será bem-vindo e poderá trazer todo o seu patrimônio, todo o seu resultado de atividades terroristas em todo o planeta. Então, estamos já para erradicar, exterminar com estes grupos, que eles apareceram. O Estado Islâmico, o Ali Khamenei, também os povos africanos que estão fugindo e querem se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então, não podemos dar instabilidade ao planeta. Ele já está em um fechamento de guerra atômica nuclear do Irã, onde não ficará pedra sobre pedra, onde todos os ayatolás do Ali Khamenei serão decapitados, serão sentenciados pelos crimes perversos contra a população muçulmana e pelo tráfico de drogas, pelo extermínio da raça humana. Então, acabado este conflito, os sobreviventes querem se estabelecer no Brasil e em vários países da América
Central, Caribe e do Sul. Não vamos permitir. Então, chegamos a um bom termo. Identificamos os ladrões, identificamos os funcionários públicos que se venderam, que sucumbiram à propina, ao dinheiro manchado de sangue, de extermínio da raça humana. Em posicionamentos de defesa dos Estados Unidos da América, em território da América Central, da América do Sul e do Caribe. Você, Fachin, conjuntamente com Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia, Zanin Dino, com o teu primeiro escalão, presidente do Senado, Alcolumbre, presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, partidos políticos no Brasil, todos já identificados, e que nós vamos proceder ao encartelamento e também às suas penas, que a menor delas é traição à pátria. E a sentença é morte por pelotão de fuzilamento. Então estamos já em guerra atômica nuclear em toda a América do Sul, Central e o Caribe, onde Putin, ele não é problema, ele é solução. E todos os que não compartilhem com este procedimento são inimigos. Porque eles estão querendo se estabelecer. E são todos narcotraficantes, são monstros que querem submeter a população do planeta. Não vamos permitir. Então, já isto posto, já isto visto, com atividades terroristas do Estado Islâmico, da África, da China, do Ali Khamenei, da Norte-Coreia, querendo se estabelecer no continente americano. Então vamos proceder imediatamente. Estamos já à captura de todos os terroristas no território da República Federativa do Brasil e também nos países que fazem fronteira seca com o Brasil, também do Caribe. São terroristas. Eles não têm alma. Eles têm método de destruição. Com terrorista não se negocia. Eles são exterminadores. São os famosos mata-rindo. Tá cheio deles. Roubando o telefone celular. Atirando pelo fato de querer atirar, de matar, de transpor barreiras do entendimento humano, do hipotálamo. A liberdade, a oportunidade de poder matar. O sujeito se sente como um semideus. Mal sabe ele que será o seu futuro da mesma forma. Quem vive pela espada, morre pela espada.
Então já estamos em procedimento de guerra atômica nuclear na República Federativa do Brasil. Tome cuidado, cidadão da República Federativa do Brasil. Você é alvo de facções do narcotráfico global, ao qual trabalham para o narcotráfico internacional, ao qual eles querem se impor, porque eles não têm 24 horas de vida, então querem viver tudo de uma só vez. Se cuidem. Nós estamos ao combate. Temos que imediatamente destituir a estrutura do governo federal do Brasil. Sua administração de TI, de inteligência, de transmissão de dados, está tudo comprometido. É uma área de ladrões, onde os partidos políticos, eles roubam impostos pagos, onde eles roubam e onde eles não têm controle da administração. Eles não levam controle absolutamente nada. Não tem averbação jurídica. Não existe o judiciário. É tudo um conglomerado de ladrões, onde todos eles foram descobertos, onde serão todos os aposentados têm que fazer negócio com o Banco Master. Todos os estados, 27 estados, o rombo é 4 trilhões. E também alcançou os Emirados Árabes. O fundo dos Emirados Árabes se encontra confiscado, interditado. Os árabes não têm como mandar dinheiro para suas comunidades árabes em todo o planeta. Entenderam? Fechou a torneira. Então agora nós vamos começar a caçar. Vamos pegar todos vocês aí do mercado financeiro, da Febraban, da Firjan. Já todos, a maioria, saiu do Brasil. Abandonou tudo aqui. Porque sabe que nós chegamos e vamos aniquilá-los. Porque não podemos permitir que eles cresçam através da escravidão do povo brasileiro. Então temos que destituir os elementos já identificados do... Todos os que aceitaram fazer parte do Conselho da Paz Universal do planeta já tomaram posições precedentes e determinações para que isto seja efetivamente protocolado, estabelecido em todo o território da Terra. A posição do senhor Putin, com todos os seus simpatizantes, 17 países do narcotráfico localizados
na América Central, na América do Sul e no Caribe, levados pela liderança de uma falsa identidade estabelecida por uma administração já em conflito e com todos os fatos, atos e circunstâncias que determinam que houve manipulação das urnas de voto dos Estados Unidos da América, do governo Biden. Ele procedeu a manipular o voto conjuntamente com outros personagens, também funcionários públicos, que se estabeleceram a querer tomar a globalização do planeta. Hoje, em guerra atômica nuclear, todos estes foram convidados pelo senhor Trump a fazer parte de uma nova administração global, ao qual eles, sendo titulares em administração pública, de identificar em que há vários empreendedores, déspotas, opressores, que querem tomar terras através da capacidade financeira e também de armas, em que não são funcionários públicos, mas eles querem se estabelecer em 206 países, nações no planeta, e com isto continuar a querer ser líder na sua administração de drogas globais. Eles agora são alvos do Putin, do Xi Jinping, de todos os que até então estavam estabelecidos como se nada tivessem a temer. Mas quando você tem um conflito de guerra nuclear global, surgem novos personagens, líderes de exércitos que estão sendo procurados, banidos, e se encontram em fuga, querendo se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então o senhor Putin, com todas as suas aeronaves, já desembarcou no México a combater o narcotráfico do México, a combater o narcotráfico da América Central, da América do Sul, porque ele quer fazer parte do Conselho da Paz Global. Então, já está determinado que os que criaram todas estas arguições narrativas para criar divisões e assim poder reinar através das suas administrações, que são fraude, tipo plágio eleitoral, estelionato eleitoral, do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra guardado
Senador, a notícia circulando de que, eventualmente, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não instalaria a CPMI do Banco Master. O regimento interno do Congresso Nacional é muito claro de que ele está obrigado a fazê-lo, né, na primeira sessão do Congresso Nacional, depois de reunidas as assinaturas. O senhor acha que ele teria essa audácia de rasgar o regimento interno do Congresso Nacional e não instalar essa CPMI do Banco Master diante da pressão de tantos personagens envolvidos nesse escândalo? O caso do Banco Master, eu tenho dito, não é uma lava-jato, é a grande lavanderia industrial do Brasil. Ali cabia tudo, desde o dinheiro do crime organizado até dinheiro de campanha. E tenho advertido os TREs, fiquem de olho, que essa campanha vai ter muito dinheiro por fora. Vai ser, acho, na minha opinião, até pior de quando havia o financiamento privado, porque é muito dinheiro que rodou dentro desse Banco Master, dinheiro de governos, né, dinheiro, uso político também, né, de relações. Então, ele pode tentar segurar uma CPI, mas uma CPMI não, a não ser que ele não faça nenhuma sessão do Congresso Nacional. E é bom dizer e lembrar que ele, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, também do Senado, mas do Congresso, no Senado Federal, ele, nesse aspecto, cumpriu o que falou durante a sua candidatura à presidência, que ele não deixaria nenhum tema fora de pauta, se tivesse apoio ele colocaria, né? Então ele até poderia, nesse caso, se fosse só uma CPI, empurrar, mas sendo uma CPMI, ele deu os votos, por exemplo, para a dosimetria, não só ele botou em pauta, como ele deu os votos, inclusive se empenhou, e eu sou testemunha disso, em dar os votos do seu partido. Como o presidente Lula vetou o projeto da dosimetria, me parece que é interesse dele colocar na primeira sessão do Congresso e o quanto antes, né? E colocando numa sessão do Congresso, havendo sessão do Congresso, a CPMI é inevitável, porque já alcançaram as assinaturas e o regimento diz que é automática, é lida e instalada na primeira sessão do Congresso Nacional. Então, nesse aspecto, a gente espera que tanto o PL da Tria justifique uma sessão do Congresso, né, para derrubada do veto, que há uma adesão monstruosa dos parlamentares, e, em consequência disso, né, tendo uma sessão do Congresso, tem que se fazer a leitura dessa CPMI. Acho difícil fugir disso. É lógico que toda sorte de armadilhas e subterfúgios, melhor dizendo, né, a gente vê acontecer. Mas esse aí é difícil, hein? Muito difícil, porque é o regimento que manda. Senador, vou passar para o Deltan Dallagnol, que está chegando aqui, nosso comentarista, fazer uma pergunta também para o senhor. Já aproveito e dou boa tarde para o Deltan. Boa tarde, Deltan, fica à vontade. Boa tarde, Mari. Obrigado, grande Fred, Constantino, bom demais estar com vocês. E senador Portinho, obrigado por estar aqui conosco, uma alegria, uma honra para nós recebê-lo. A gente tem seguido o seu trabalho, acompanhado. E em relação a essa CPMI do Banco Master, tem como a Alcolumbre alegar que já existem outras na fila? Tem outras na fila? Tem uma limitação de número de CPMIs instaladas no Congresso Nacional, da mesma forma como há em relação às CPIs? O que você acha que pode ser usado se o Alcolumbre quiser barrar essa CPMI? E eu vou aproveitar e vou deixar uma segunda pergunta. O que pode influenciar o ânimo do Alcolumbre em relação ao impeachment? Nós sabemos que existem investigações contra uma série de senadores no Supremo, inclusive contra o próprio senador Alcolumbre. E isso certamente pode influenciar o ânimo dele para não instaurar um processo de impeachment. Contudo, o escândalo está muito grande. Eu nunca vi nada parecido com aquilo que o Toffoli fez nos meus 18 anos procurador da República, para pegar só o fato mais recente. Aquela oitiva, aquele depoimento conduzido pela delegada, cujas imagens vieram a público, eu fiquei estarrecido que o Toffoli, tendo decretado sigilo sobre tudo, revelou isso quando isso o prejudica, porque mostra que ele guiou a colheita de depoimentos e a imprensa revelou que tinha anotações do Toffoli de qual era o objetivo. E o objetivo era colocar numa sinuca não o Master com seus crimes, mas sim o Banco Central. Depois da decisão esdrúxula da data do depoimento de uma cariação que não cabia, depois do sigilo total, depois da viagem com o advogado, depois de puxar para o Supremo quando não era o caso, depois das revelações sobre as negociações do Tayaya envolvendo o JF, envolvendo fundos ligados ao Master, e o próprio contrato do Moraes,
e agora o Lewandowski. Então, assim, é algo muito grande, muito difícil de alguém ter coragem, a meu ver, ter uma covardia moral de parar uma coisa dessas. Mas, por outro lado, eu sei que tem a próprio destino dele em risco em razão das investigações do Supremo. O que pode influenciar? Existe uma perspectiva de se acabar com o foro privilegiado para que os senadores não fiquem nas mãos? Eu sei que sim, tudo é possível, né? Mas existe uma intenção concreta de livrar os senadores dessa espada de Damocles que fica na cabeça, que se chama foro privilegiado? É uma discussão madura? Você acha que isso avança e poderia deixar o Columbre livre para eventualmente avançar processos de impeachment? Olha, primeiro, Dalton, primeiro, muito obrigado, muito bom dividir o espaço também com você, que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho antes da política e durante a política, né? Sempre muito comprometido e muito preparado para esse mistério. Com relação à CPMI, eu não vejo outra CPMI na fila. Posso estar enganado, mas eu não me lembro nem de ter assinado nenhuma outra CPMI. A que tinha era do INSS, foi aberta exatamente como eu falei, né, seguindo a liturgia na primeira sessão do Congresso Nacional, né, e está aí pegando fogo. Inclusive, essa semana reservam aí, se não tiverem habeas corpus, né, que blindem os convidados ou convocados, né, ela promete aí grandes emoções essa quinta-feira, CPMI do INSS. A do Banco Master, eu não vejo outra. Então, acho que nem esse subterfúgio poderia usar. A CPI sim, tem vários na fila, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas CPMI eu não vejo realmente essa possibilidade de se valer de um subterfúgio, porque esse argumento me parece que não há. Com relação ao Davi, ele naturalmente vai ser cobrado, e ele sabe, e num ano eleitoral, né, tem outras consequências, né, e ele pode também ter outros interesses. Por exemplo, eu já li matérias, não tenho nenhuma informação, não conversei com ele sobre isso, mas eu li matérias dizendo que poderia ser uma oportunidade para colocar o Pacheco, inclusive, a abertura de um processo de impeachment. A gente nunca sabe exatamente o que passa nesses bastidores, mesmo lá no Senado, né? A gente tem que descobrir. Agora, na volta do corpo a corpo, é mais fácil, mas assim, de longe, é um argumento, né? Ele pode passar a ter interesse, sim, em abrir esse pedido de impeachment pelo escândalo, ele já estaria coberto de razão, mas também, quem sabe, por um outro interesse próprio, né? Até porque Davi e Pacheco, né, se misturam, né, e se revezaram muito tempo na presidência do Senado Federal. Com relação à possibilidade de extinção do foro privilegiado para as autoridades, para os parlamentares, há uma proposta, se não me engano, do senador Rogério Marinho, né, objetivando levar para o STJ, né? Porque a gente imaginar que o parlamentar, ele, sem foro privilegiado, vai à primeira instância, e em alguns casos, né, a gente pode achar a melhor decisão, mas cria uma certa vulnerabilidade em outros. A gente sabe muitas eleições, cidade pequena, candidatos, juízes que têm parentesco e situações de perseguição podem ocorrer. Por isso, a proposta seria levar esse foro para o STJ. A gente também pode pensar se isso não estaríamos apenas trocando 6 pelo meia dúzia, né? Mas pelo menos teria a possibilidade de recurso, né? Porque o grande problema que a gente está vendo, por exemplo, do presidente Bolsonaro, é que ele não tem a quem recorrer, vai recorrer ao Papa, né? E no caso dos presos de 8 de janeiro, pior ainda, porque esses não têm foro privilegiado e não tem a quem recorrer, né? O princípio do duplo grau de jurisdição completamente estuprado, né? Além de outros princípios legais e jurídicos, você conhece bem, que não foram seguidos nesse caso. Mas esse é um projeto que pode até, ele já vem sendo discutido, né? A gente já teve algumas discussões em comissões sobre esse projeto, com alguma dificuldade, e quem sabe agora pode ser uma oportunidade. A gente sabe que essas oportunidades, geralmente, o Congresso não perde, né? Então pode ser uma boa oportunidade sim, doutor. Bom, a gente vai passar para o Rodrigo Constantino, que tem mais uma pergunta para o senhor também, consta.
Senador, boa tarde, muito bom tê-lo aqui, parabéns pelo trabalho. Eu queria que o senhor antecipasse um pouquinho como é que está a questão da pré-campanha no Rio de Janeiro. Recentemente falou-se aí do Jair Bolsonaro, presidente, apoiar o seu amigo próximo Hélio Lopes para o Senado. O PL não tem um quadro forte para governo, né, para candidatura de governo. Como é que o senhor está enxergando essa disputa, já que o Senado é a coisa mais importante para a oposição nessas eleições? Sim, depois da decisão do senador Flávio em disputar, acertada na minha opinião, disputar a presidência da República, estamos com ele nessa pré-candidatura, não houve mais pesquisas aqui no Rio de Janeiro, né? Eu confesso, pelo menos não públicas. Confesso que estou curioso, a última pesquisa Atlas Intel e CNN, eu pontuei 14%, 15% em empate técnico pela segunda cadeira com a Benedita da Silva, quando ainda figurava o Flávio na cartela, né, da pesquisa. A Atlas Intel e a CNN Big Time fizeram de uma maneira inteligente, porque é lógico, só há possibilidade de 2 candidatos por partido, não era possível colocar eu, Flávio e Cláudio. Então ela fez 2 cartelas separadas, uma com Flávio e com Cláudio e uma com Flávio comigo. E a performance, até fiquei muito satisfeito, confesso, e me fortalece, porque eu brigo e trabalho o meu mandato desde o início, né, buscando essa reeleição, tenho me dedicado muito. Agora, com a saída do senador Flávio da disputa da cadeira do Senado, para disputar a presidência da República, né, é bom a gente saber qual tese uma vaga seria do presidente Bolsonaro e a outra vaga seria do PL, que estaria indicando o Cláudio Castro. Eu me preocupo, independente de quem será, Rodrigo, porque a gente está vendo exatamente isso no Senado, né? Não dá para eleger quem tem rabo preso. Não dá, entendeu? O cara é chantageado, né? Ou quando ele próprio não trai, digamos assim, né, os seus valores, pelo menos, daqueles que o elegeram, ele é chantageado. E não dá para eleger quem tem rabo preso. Isso é um fato. Nem rabo preso, nem rabo sujo. E eu estou disputando dentro do partido uma cadeira, né, com o Cláudio Castro ou com um outro nome. Né? Já ouvi tantos, Rodrigo, já ouvi Canela, aí essa semana o Garotinho apresentou aí algumas questões contra o Canela, graves, né? Já vi falar do Hélio, né, um bolsonarista, uma pessoa que tem meu maior respeito, né? E estou vendo o governador nessa disputa preocupado com a minha pontuação. Estou pontuando, e isso pode ser determinante ou para a minha eleição ou para a perda da eleição do Cláudio Castro. Né? Eu, particularmente, insisto na minha candidatura, tenho colocado, vou conversar com o presidente Bolsonaro e ouvi-lo, isso é o mais fundamental. Eu tive em março com o presidente Bolsonaro, em maio, perdão, antes de tudo acontecer, da prisão, e ele manifestou a satisfação que fosse eu e Flávio. Né? Inclusive, o deputado Sócio estava presente, e ele disse, só você pode fazer o que tem que ser feito, você não tem rabo preso. Né? E é exatamente isso. E agora eu preciso ouvi-lo. Né? Não tomaria nenhuma decisão sem ouvir e considerar a opinião do presidente, nosso líder maior da direita. Ótimo, senador, muito obrigada pela sua participação, volte sempre. Muito obrigado a todos, um abraço, Constantino, Dallagnol, e a todos vocês, a grande audiência. Muito obrigado. Até mais. Voltando então com o Deltan, a gente está falando aqui desde o começo do programa, dando uma grande ênfase, inclusive, a esse pedido de citação de Alexandre de Moraes em uma ação da Rumble nos Estados Unidos, né? E a gente vai trazer novos destaques aqui, estamos aguardando notícias, inclusive, do advogado Martin De Luca. E você está aqui também, vai falar sobre o Fachin definindo o rumo do STF. E a gente vê aí no discurso dele muito de uma blindagem, né? Que é algo que está sendo escancarado aí, inclusive, nessa ação, né? Quanto o Alexandre de Moraes, por exemplo, tem sido blindado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas parece que o STF seguirá nesse rumo, né? Inclusive eles destacam, né, sempre com termos bonitos, independência, transparência e o código de conduta, mas na prática eles vão se proteger cada vez mais, né, Deltan? Sim, Mari. Mari, eu não posso deixar de começar sem fazer uma menção a um momento muito especial que a gente está vivendo aqui na Gazeta.
eu viajei há poucos dias para comemorar o aniversário de 90 anos da avó da minha esposa Fernanda, que virou minha avó depois do casamento. E ela é bisavó dos meus filhos. E pense, gente, uma pessoa de 90 anos viveu a Segunda Guerra Mundial. E a Gazeta do Povo, ela está fazendo 107 anos. Viveu não só a Segunda Guerra, mas ela existe, ela é mantida por conta das suas convicções. A Gazeta, ela dá prejuízos, e os donos da Gazeta, por ter uma visão cristã de mundo, de ser sal da terra, luz do mundo, têm mantido. Mas a gente não sabe até quanto, por isso o seu apoio é fundamental. Saiba que você, que faz parte dessa comunidade da Gazeta, você ajuda ela a seguir existindo. E ela é absolutamente transparente em relação às posturas, aquilo que ela acredita, de uma forma que você não vai encontrar em nenhum outro jornal. Dá uma olhadinha comigo nisso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Gazeta do Povo, convicções. Aqui você vai encontrar todos os posicionamentos da Gazeta, que apresentou as convicções, poder da razão e do diálogo, dignidade da pessoa humana, o alcance da noção de dignidade da pessoa humana, defesa da vida desde a concepção, ética e vocação para excelência, valor da família, importância do casamento. Gente, isso aqui vale a pena você ler simplesmente por uma questão de princípios de vida, valorização da mulher, finalidade da sociedade e o bem comum, princípio da subsidiariedade, que diz que o Estado não tem que se ficar se metendo em tudo na vida, os responsáveis pelo bem comum, empresas, qual a finalidade das empresas, valor da comunicação, valor da democracia, Estado de Direito de verdade, né, não de mentira, cultura democrática, finalidade do Estado do governo, limites da ação do Estado, que é princípio da proporcionalidade, Estado laico, legislação sobre o casamento, liberdade de expressão e muito mais. É ou não é algo totalmente diferenciado que está fazendo 107 anos. Meus parabéns à Gazeta do Povo, ao time, à equipe, aos proprietários, aos gestores, a todo esse time que permite isso tudo existir, você ter acesso a uma informação independente como essa que eu vou te trazer agora sobre um assunto muito instigante dessa semana, que é o que a gente vai ver nessa semana, um barraco no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes ameaçou Fachin na imprensa. Gente, é hoje. Dia 2 de fevereiro é o dia em que o STF retoma seus trabalhos em Brasília no meio da sua maior crise da história, com a população absolutamente em chamas contra o Supremo, como bem disse a ex-ministra do STJ e caçadora de juiz corrupto Eliana Calmon em uma entrevista recente que ela deu para a BBC. E como não poderia deixar de ser, a volta do Supremo das férias acontece com muita intriga, traição e ameaças explícitas. Ela, Daniela Lima, lembra dela? Uma das principais porta-vozes, vocalizadoras da vontade, dos pensamentos, dos desejos dos ministros do Supremo na imprensa. Ela, Daniela Lima, veiculou uma ameaça absurda de Gilmar contra Fachin. E mais, quem que vai ganhar essa briga entre o código de ética do Fachin e o Gilmar Paluz, hein? Vamos entender tudo isso agora. Dá uma olhadinha, começando por aqui, ó. Olha aí comigo. Hoje vai acontecer a primeira sessão solene do Supremo do ano. E ela promete fortes emoções com o ministro Fachin, presidente do STF, se equilibrando ali na corda bamba. De um lado, ele tem que resolver o pior escândalo da história do tribunal, com o Toffoli na frente da relatoria do Master e o Moraes debaixo de suspeitas. E de outro lado, ele não quer irritar os seus colegas ministros. O que vai acontecer se ele fizer um discurso que valide as críticas que a sociedade e a imprensa têm feito, e com muita razão tem feito, contra os abusos, as ilegalidades e as decisões esdrúxulas de vários ministros. Abusos, ilegalidades e aberrações de quem, Deltan? Tem um especial destaque aí para o próprio Toffoli e o Moraes, que é o campeão das ilegalidades, mas também o próprio Gilmar Mendes e o Flávio Dino. Flávio Dino, o homem que queimava livros. E aí o ministro Fachin, em uma entrevista ao Globo dada para tentar estancar essa crise, disse algo muito forte, que nós vamos ver hoje se vai se concretizar ou não. Disse isso aqui, ó. Não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Foi o que afirmou Fachin ao ser questionado sobre a atuação do Toffoli. E aí, meus amigos? É aí que surge ele. Quem? Gilmar Mendes, com uma ameaça explícita e pública contra Fachin. A ameaça de um verdadeiro barraco no Supremo hoje. A Daniela Lima disse hoje que o ano judiciário pode começar com um verdadeiro barraco e que tudo vai depender do discurso que o Fachin vai dar para abrir os trabalhos do judiciário. Se o Fachin fizer um discurso para fora, para a sociedade civil, para a imprensa, que cobram transparência, legalidade, um código de ética para o Supremo, aí o bicho vai pegar.
Os ministros querem o contrário, querem que o Fachin faça um discurso de defesa corporativista dos ministros contra tudo e contra todos. Segundo a Daniela, preste atenção nisso. Se o Fachin resolver fazer um discurso para fora, fazendo uma autocrítica do Supremo, validando as críticas da sociedade e da imprensa contra o Toffoli, por exemplo, o Gilmar Mendes ele vai pedir a palavra, diz a Daniela Lima, Gilmar Mendes vai pedir a palavra e vai arrumar um barraco no STF com o Fachin, com todo mundo. Será que a gente vai ver mais uma briga épica como aquelas que a gente via do Barroso e do Gilmar Mendes, daqueles bons tempos do Supremo? Ó, só nos resta aguardar para ver se o Gilmar vai cumprir a ameaça. Mas uma outra ameaça ele já cumpriu, gente. Vai ter Gilmar Palusa nesse ano, sim. E se você reclamar, você vai parar no inquérito do fim do mundo, viu? Então, ó, fica caladinho aí, entendido? Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo, ó. Em meio ao escândalo no STF, Gilmar Palusa 2026 está confirmado, confirmadíssimo. É ou não é um escárnio com a cara do povo? Dá uma olhadinha só nisto daqui, ó. Em meio a uma sucessão de escândalos envolvendo o STF e a crescente pressão pela criação de um código de conduta para magistrados, a 14ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa em sua edição 2026, será realizada normalmente. Está tudo normal, tudo bem aqui no Brasil. De acordo com informações divulgadas nas redes oficiais do evento, o encontro ocorrerá nos dias 1º, 2º e 3º de junho, em Portugal. A mudança de data, tradicionalmente em julho, foi feita para evitar o conflito com o calendário da Copa do Mundo. É claro, né, gente? Ninguém é de ferro, afinal, até mesmo os ministros do Supremo precisam ir assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Só não sabemos ainda se vai ser em casa ou se vão pegar aí algum jatinho para viajar com os advogados dos investigados, com os próprios investigados, com banqueiros, com fraudadores do INSS. Eles podem querer mesmo ir presencialmente lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, nós não temos notícia de que o Trump reverteu o cancelamento dos vistos dos ministros. Mas, como nós sabemos, por exemplo, o Toffoli, ele já foi ver a final da Champions League lá em Londres, com seguranças pagos pelos meus e seus impostos. E ontem mesmo, Moraes e Dino foram assistir a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no final da Supercopa Rei 2026. Olha aí os dois aí, ó, juntinhos, ó. Moraes, Fábio, tá tudo normal, tudo bem na nossa república. Nenhum escândalo aí para se preocupar. Gente, ministro do Supremo, como vocês veem, também é gente, né?